nós vamos iniciar aqui a aula sobre circuitos de corrente alternada. Muito bem. O que a gente precisa entender de início? Que eu tenho duas formas de corrente. Eu tenho a corrente contínua, como vocês viram, e a corrente do tipo Q, alternada. Pois muito bem. O que acontece? Você tem que entender que a corrente elétrica, deixa eu até aumentar aqui, tá melhor agora para vocês verem? Tá. Beleza. O que acontece? A corrente elétrica, principalmente a alternada, ela tem o que a gente chama de característica elementar, porque ela é uma função de onda, tá? Ela é uma função de onda. Uma função de onda. Por que ela é uma função de onda? Porque ela vai ter uma amplitude, esse A significa uma amplitude, esse ômega aqui representa a velocidade angular, o T é o tempo que está sendo projetado, e esse φ aqui é o quê? É o ângulo de fase. E tudo isso em função do seno desse ângulo. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: quando a minha corrente ela é produzida, né, que ela vem contínua e depois passa pelo processo de retificação no transformador, o que acontece? Acompanhe comigo. Essa função aqui, ela tem uma amplitude, ela tem um certo valor máximo, certo? Então, aqui eu tenho um certo valor máximo, que a gente fala que é o valor de pico, tá? Essa função. E nós temos aqui um valor de mínimo, que algumas literaturas falam que é valor de Vale, certo? Deixa eu melhorar aqui, peraí. Valor de mínimo. Lembre-se sempre do que eu falei. Energia elétrica gera campo elétrico e campo elétrico gera campo magnético, certo? Pois muito bem. A ondulação dessa função aqui, ela vai gerar também um certo ângulo θ aqui. Aí pergunta, mas professor, esse ângulo não deveria ser este φ aqui? Não necessariamente. Dependendo daquilo que você está trabalhando, da corrente com que você está trabalhando, o que acontece? Esse valor θ aqui, ele pode ser um valor aproximado deste valor de fase. Por que isso acontece então, professor? É porque, pessoal, como a corrente ela é alternada, tem muito. Isso aqui é só uma idealização, mas pode vir o quê? Que essa onda, ao invés dela vir até este ponto aqui, ela venha até um pouco mais e desça. Ela pode fazer este tipo de comportamento. Mas por que ela realiza esse tipo de comportamento, professor? Perdão, porque é uma onda eletromagnética. Ela não tem o quê? Ela não tem uma nivelação, ou seja, uma ondulação perfeita. Ela sofre isso, certo? Ela sofre esse tipo de modulação. E o que acontece? Os circuitos que nós trabalhamos, geralmente eles podem vir como RC, RL ou simplesmente misto. Neste caso aqui, o que acontece? Eu tenho apenas um circuito R. Neste caso, eu tenho apenas um circuito L. E neste caso, eu tenho apenas um circuito do tipo Q, C. Quando eu falo de circuito do tipo RC, eu estou falando de resistência e capacitor, certo? Um resistor com capacitor. Quando eu falo do tipo RL, é o quê? Resistor e indutor. E quando eu falo do tipo RLC, é resistência, indutância e capacitância, ou seja, resistência, indutor com capacitor. Vejamos aqui embaixo. Eu estou produzindo aqui uma fonte de tensão e, diferentemente da fonte de corrente
contínua, a frequência, ela pode o quê? Ela pode variar. Mas, no Brasil, nós adotamos a frequência de 60 Hz. Beleza. O que que acontece? Quando eu tenho uma frequência atuante nesse patamar, e como eu disse, há uma oscilação por causa da frequência, os comprimentos de onda do que está sendo produzido, eles podem variar de acordo com o elemento que você está aplicando. Neste caso, como eu tenho apenas um resistor, o que que acontece? A minha corrente que está aqui em verde, ela está vindo o quê? De uma forma mais o quê? Nivelada. Não, o quê? Mais próxima, né? Bem um pouco mais próxima, portanto é que ela, alguns eixos ela toca com o valor da tensão, como nesses que eu estou grafando, nesses pontos, ela toca em relação à tensão. A tensão está em azul, que está sendo produzida, e a corrente que está sendo produzida está em verde. E o que que acontece? Em alguns pontos, essa corrente toca em relação ao valor da tensão que está sendo produzida. No caso de um indutor, não é bem assim. Você percebe que a minha curva de tensão continua a mesma nos três gráficos, certo? Eu falo na questão de ondulação. Mas, perceba, nessa primeira com essa segunda, a minha amplitude, ou seja, meu valor de um ponto de início até um ponto final de entrada para uma outra curva aqui embaixo, nesses dois gráficos ela não mudou. A minha amplitude aqui vai ser A e a minha amplitude aqui vai ser A. Mas nessa estrutura, percebam a diferença dos dois gráficos. A minha corrente, ela começa numa parte negativa nesse segundo, enquanto nesse primeiro gráfico, ela já começa no quê? No zero e vai oscilando. Por quê? Ela está vindo de modo que constante. Eu tenho apenas um resistor que bloqueia o fluxo livre de corrente. Mas, neste caso aqui, o que que vocês estão vendo? Nós estamos vendo que a corrente começou numa parte negativa, ela cresce até certo ponto e volta novamente. Neste caso, a curva é um pouco mais o quê? Suave. E por que que isso acontece? É porque o indutor, ele armazena campo magnético. Magnético, certo? Campo magnético. Muito bem. E o que que acontece aqui já nesse terceiro? Nesse terceiro, você já tem um circuito do tipo C, certo? Você não tem resistência, você não tem indutor, você só tem um capacitor. Olha o que que acontece com a corrente no capacitor. Neste caso, ela já começa no eixo positivo, esse de verde, ela vem, decresce, aumenta e decresce de novo. Por quê? Porque o meu capacitor, a finalidade dele é o quê? Armazenar carga, certo? Então, já aí já explica o primeiro ponto. E por que que a minha curva aqui, professor, ela é maior do que nos outros? Se você vê o gráfico em azul do primeiro, o gráfico em azul do segundo gráfico, eles são praticamente o quê? Iguais. E por que que esse aqui aumentou a amplitude? Aumentou a faixa de atuação da tensão, por uma razão muito simples. Porque para o cálculo do capacitor, para você armazenar carga, você utiliza essa equação, que é igual a CV, certo? Mas o trabalho, mas o que que é isso? Hoje está demais.
Mas o trabalho para armazenar é o quê? É CV quadrado dividido por 2. Trabalho para armazenar no capacitor. O que que acontece? A minha tensão aqui, ela está sendo elevada o quê? Ao quadrado. Se a minha tensão é elevada ao quadrado, ou seja, a minha amplitude, ela vai aumentar também, certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Porque Sim. senão eu volto de novo, tá? Não tem problema, eu explico de novo, tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Sim. Ó, beleza, então vamos mais adiante. O que que acontece? Agora eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Mas antes disso, vocês têm que entender o seguinte, o princípio de fasores. Fasores. O que que é um fasor, professor? Fasor é um princípio matemático aonde eu trabalho com vetores, certo? E o que que é um vetor? Vetor é uma identidade matemática e física que apresenta as seguintes propriedades: ele tem módulo, ele tem valor, ele tem direção e ele tem sentido, certo? Pois muito bem. O que que acontece? Quando isso aqui é o símbolo de uma corrente contínua, certo? Mas eu vou falar disso depois. No caso de fasores, pessoal, vocês vão lidar com ângulos, certo? Ângulos. Por que que isso aqui é importante, então, professor? A gente lidar com ângulos. Vocês vão ouvir falar, ou já devem ter ouvido falar, de um negocinho chamado triângulo de potência. Triângulo de potência. Triângulo de potência. E Tensão, ele, resistência e corrente? como é que é? Não entendi. Tensão, resistência e corrente? Nesse caso aqui, É triângulo de potência? não. No caso, aquele triângulo lá é o triângulo, o que a gente chama triângulo de Ohm, tá? Esse Ah, triângulo de potência, ele que vai determinar a porcentagem de cargas que o seu equipamento vai receber, certo? Então, você determina isso aqui através do fator de potência, que a gente chama de FP, que é igual ao cosseno do ângulo de fase, certo? Beleza? Então, tudo bem. No Brasil, esse triângulo faz esse ângulo, ele varia entre dois pontos, 0,92, e 1, não, 0,71. 71. Isso, por quê? Você concorda comigo que um é maior que 0,92? Aham. Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, não tem como ser um. Por quê? Porque todo equipamento ele não opera com 100% de operacionalidade, certo? Então, o que que acontece? Quando eu tenho isso aqui, esse aqui é o meu fator ou o meu parâmetro ideal. Parâmetro ideal, ideal. E este aqui é o meu padrão ou parâmetro mínimo. Como assim, professor? Meu padrão mínimo é o seguinte: se você calcular e você ver que o cosseno desse ângulo dá em torno de 0,90 ou 0,9, significa o quê? Que 90% da energia
que o seu equipamento está pegando, está absorvendo, está sendo convertido em trabalho. Ele está trabalhando perfeitamente com isso aqui, certo? E no Brasil, nós adotamos o padrão ideal como 0,92, ou em porcentagem, 92%, certo? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Beleza. Beleza. Só que para 0,71 é baixo demais, não é? Mas aqui, esse aqui foi um padrão já estabelecido, já com essa finalidade, certo? Porque se Porque você, por exemplo, você pode pegar um cosseno e o φ dele vai ser aproximadamente, vamos supor aqui, 0,61. Quantos por cento essa máquina está pegando, está operando? 61%, certo? Você concorda Certo. comigo? Sim. E aí você concorda comigo que está bem abaixo do mínimo? Que é de Aham. 0,71, que é 71%? Beleza? Então, é por isso que existe esse cálculo desses ângulos, pessoal. Por quê? Porque é a partir desses cálculos que eu determino se a minha máquina, se o meu motor, por exemplo, se a minha caldeira, se o meu compressor, ele está atuando de forma o quê? Eficaz. Se aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma máquina lá, uma caldeira, e ela opera com 90%. Aí você pode pensar assim, uai, mas o padrão ideal é 0,92. Tem como melhorar? Sim, tem como. Existem soluções e técnicas que tem como melhorar. Mas se o seu padrão já está em 0,90, né, 90%, significa que está muito bom, certo? Mas aí tem sempre uma pessoa que fala assim, mas professor, Piorar isso aí é banco de capacitores? sim, muito bem lembrado. Foi você, Osés, que falou? Leomar. Muito bem, Leomar. Vamos falar que, digamos assim, que aqui deu 0,97%, certo? É um padrão Certo. bom, sim ou não? É Bom. muito bom, é muito bom. Porque o que que acontece? De 100% da energia que está sendo fornecida para essa máquina, ela está utilizando 97 e os outros 3% estão ser perdidos em quê? Em forma de calor, certo? Efeito Joule. E aí o que que acontece? Como você falou, para chegar a esse patamar, uma das técnicas que a gente utiliza são os bancos de capacitores. Só que aí tem um negócio, é que a indústria, geralmente, ela não vai querer chegar nesse padrão aqui tão alto, sendo que ela pode chegar a 0,92 ou deixar em 0,90. Por quê? Banco de capacitores é caro, tem custo caro, certo? Então tem um alto investimento nisso aqui que você pode utilizar. E outra coisa, se você quer passar de 90 para 97, você também tem um alto custo de quê? Energia. Você vai fazer com que a máquina ela requeira mais energia. Porque quanto mais energia você fornecer para a máquina, mais ela vai querer também, certo? Beleza? Certo. Todo mundo entendeu aqui? Certo. Sim. Beleza. Então, vamos fazer um exercício aqui. Fazer esse exercício aqui. Nesse caso desse circuito que o senhor vai fazer agora, o senhor já tem um capacitor ligado nele. Sim, aí no caso eu pergunto para você, que tipo de circuito é esse aqui? RC. Por quê? Eu tenho resistência, eu tenho capacitor, certo? Então, Então, quando você vir. Ah, pode falar. quando tiver um capacitor ligado no circuito, vai ser um circuito RC. Mas só que se tiver uma resistência. Aqui, ó, eu tenho duas, então o tipo do circuito o quê? RC. Se for nesse caso, como eu mostrei aqui para vocês, aqui, ó, esse é só circuito C, tá? Porque você só tem uma tensão e um capacitor. Se você tem só uma tensão e um indutor, é o circuito o quê? L. Se você tem só uma resistência, é um tipo de circuito Q, R, tá bom? Ah, Mas, se você tem um circuito, como nesse caso, capa- que eu tenho uma resistência, um capacitor, ele é do tipo Q, RC, RC. ok? Beleza. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu quero achar o quê? A energia que o meu capacitor vai ter aqui. Como que é a técnica? Deixa eu melhorar aqui, peraí. Eu faço isso aqui tudo no mouse, eu não uso mesmo digitalizadora. Tem hora que esse trem trava. Mas vamos lá. O que que acontece?
Quando eu tenho um tipo de circuito assim, independente da fonte que aqui esteja, o que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu venho, retiro o capacitor, tá? E aí reconfiguro o meu circuito. O meu circuito, ele vai ter esta configuração agora. Em cima 10. Abertura aqui, eu tirei o capacitor e deixo tudo da mesma forma que estava. Vou aterrá-lo aqui. E aqui eu vou deixar 20. Aqui eu vou deixar 10. E aqui eu vou deixar 30. Beleza. Então o que acontece? Eu vou falar que tem uma corrente circulando aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque, pessoal, o meu capacitor, todo mundo lembra que a equação de armazenamento dele é o quê? Carga é igual a capacitância pela diferença de potencial. Eu tenho que saber a diferença de potencial que vai ter aqui neste ponto A, para que ela seja a mesma, o quê? Que vai carregar o meu capacitor aqui, neste ponto B. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Beleza. Beleza. Então, o que acontece? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou utilizar a lei de Ohm aqui para calcular essa corrente. Então, fica 10I mais 20I e toca no menos 30. E isso igual a zero. Então, fica aqui 30I. Menos 30 vai para o outro lado, fica positivo. E o meu I fica o quê? 30 dividido por 30, 1 ampere. Muito bem. Então, se eu tenho 1 ampere, eu vou achar a minha tensão aqui. Como que eu faço? Primeira lei de Ohm, certo? Eu vou achar a minha tensão em VC, que eu vou falar que é tensão no capacitor, que é a mesma tensão em A, que vai ser o quê? 20 vezes a corrente que vai passar lá, que é de 1 ampere. Então, aqui vai ser o quê? 20 volts. Certo? Beleza? Então, meu VC aqui, que é igual ao meu VA. Professor, esse Sim, 20 aí eu não entendi. não entendi o que você perguntou. O 20 aí, Sim, eu não entendi direito onde o senhor achou ele aí. é porque esse 20 é esse aqui, ó, é essa resistência aqui, ó. Eu joguei aqui V é igual a RI, primeira lei de Ohm, tá? Qual que é o resistor que está aqui? 20, certo? Eu quero achar tensão nesse ponto aqui, ó. 20. 20, certo? E qual que é a corrente que está circulando por lá? 1 ampere, certo? Sim. Então, 20 vezes 1, 20 Então, volts. essa parte de cima aí não tem nada a ver com a de baixo, né? Não, tá? Aham, Beleza? entendi. O que acontece? Então, o meu VC, ele vai ser o quê? 20 volts. Muito bem. Professor, aí no caso, se eu quisesse achar a corrente lá do 10 lá, eu faria essa conta com 10, no caso. 10 vezes Sim, mas você ampere. pode, aí, porque aí você já sabe o valor da corrente, é 10 vezes 1, 10, tá certo? Aham. Beleza? Então, beleza. E é até fácil determinar isso, por quê? Como vocês lembram de eu falar, a lei das malhas diz o seguinte, que a tensão que entra é igual à tensão que sai. Cada resistor tem uma tensão. Qual que é o valor da tensão total aqui que está sendo fornecido? 30 volts, certo? Então, quanto que tem que ser a corrente? 1, porque 10 mais 3 tem que ser o quê? 30 vezes 1 ampere, 30 volts, certo? Todo mundo entendeu? Certo. Beleza. Sim. Então, o que que acontece? O trabalho ou energia armazenada vai ser igual ao quê? CV quadrado dividido por 2. Então, vamos lá.
tal é igual ao quê? 1/4 de farad vezes o meu VC aqui, ó, vai dar 20 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. 20 ao quadrado dá 400. 400 dividido por 4 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50 joules. Certo? 50 joules. Beleza, pessoal? Beleza? Beleza. Beleza. Um outro detalhe que vale a pena a gente enfocar. Vocês vão ter que ter em mente o seguinte, que resistores e capacitores, eles têm o quê? Resistência também. Só que nós chamamos essa resistência de impedância. Nossa, mas isso aqui tá horrível. Nós chamamos isso aqui de impedância. 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 Beleza. No caso de um capacitor, a gente tem a impedância que a gente chama de XC, certo? Algumas literaturas, pessoal, colocam aqui como módulo de ZC. E a impedância é Z, tá? E o módulo dela ZC. Mas isso algumas literaturas, não são todas, tá? Só a título de curiosidade. Então, a minha impedância capacitiva, ela vai ser do tipo dessa equação. J dividido por 2 pi FC. Onde esse J é igual a raiz quadrada de menos 1. Ele é complexo. E esse F aqui é a minha frequência e esse C é a minha capacitância. E a minha unidade de medida aqui é o ohm, tá? Beleza. O meu indutor, pessoal, ele também tem uma impedância, que é do tipo o quê? XL. Como que a gente calcula? 2π F de frequência e a minha indutância L. E a minha unidade vai ser o quê? O ohm. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Professor, pode falar de novo? Posso? Vamos lá de novo. Todo... Oh, alguém falou alguma coisa aí? Peraí. Sim, pode falar. Alguém falou alguma coisa aí? Pode continuar então? Então vamos lá. Impedância, pessoal, em circuitos do tipo RC, RL e de corrente alternada, o que acontece? Impedância é o termo que nós usamos para a resistência do material, ou seja, do capacitor e do indutor. No caso de um capacitor, a impedância dele é determinada por quê? Menos J, onde J é raiz quadrada de menos 1, dividido por 2π FC, onde F é a frequência e C é a minha capacitância, certo? Nesse caso, a minha capacitância aqui seria como 1/4. Eu vou fazer aqui, ó, o exemplo. Para esse circuito aqui, como que vai ser minha impedância capacitiva? Vai ser 2 vezes π, que é 3,14, vezes a minha frequência de 60 e a minha capacitância de 1/4. Beleza? Então fica como? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Fazer aqui calculadora. Então fica o quê? 2 vezes 3,14, que é o π, vezes 60, que é a minha frequência,
dividido por 4. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos J dividido por 94,2. Certo? Então, a minha impedância capacitiva, ela vai ter o quê? Esse formato, certo? Onde J é igual a raiz quadrada de menos 1. Mas, professor, por que que esse J aqui é importante? Por que que ele veio nessa equação? Ele veio com menos J nessa equação, por quê? Porque quando eu tenho cargas do tipo capacitivas, elas vêm de forma negativa. Por quê? Porque eu tenho manifestação de campo elétrico. Tá vendo? É por isso, por causa de campo elétrico. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Beleza. Beleza. Então, e se porventura eu falar que o meu indutor aqui é de 2 Henry? Então, você vem e calcula. 2π, frequência de 60 da nossa rede elétrica. Não muda essa frequência, professor. Não, essa frequência é sempre constante. Ela é de 60 Hz, tá? Agora, tipo, países como Paraguai, Uruguai e outros países aí da América do Sul, eles geralmente adotam como 50 Hz, tá ok? Então fica 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 2. Então, aqui, a minha impedância vai ser de aproximadamente 753,9 ohms. Ou seja, significa que o meu indutor, se eu tenho um indutor de 2 Henry, ele vai me oferecer esta resistência. Se eu tenho aqui o meu capacitor de 1/4 de farad, então ele vai me oferecer esta aqui, resistência. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos. O que que vocês não entenderam? Espera aí, só um instantinho que eu vou parte- resolver um negócio. Só rapidinho, espera aí. Vou ver se eu pego um negócio aqui melhor para melhorar a minha escrita aqui, rapidinho. Agora eu acho que vai melhorar. O que que vocês não entenderam aqui? Pode falar que eu respondo de novo. Essa parte da impedância. O que que você não entendeu aqui? Como é que fez para chegar a essa conta? No caso, no início lá. Essa E- equação aqui, pessoal, ela tem demonstração, só que vocês não têm, digamos assim, conhecimento de nível superior que a gente usa, que é cálculo, né? Que é integral e derivada, certo? Por isso que não tem como eu demonstrar como chegou essa equação e essa equação aqui, certo? Aí, no caso, entre aspas, vocês vão ter que aceitar que é assim, tá ok? Mas o seguinte, o que que você precisa entender? Que impedância nada mais é do que resistência da parte de capacitores e de indutores, certo? Então, o que que acontece? Num capacitor, você vai ter um número que complexo dentro dessa aqui, impedância. E no caso de um indutor, você não precisa. É um número que totalmente real. Beleza. Depende do que você vai calcular o quê? Depende da capacitância e também da indutância que você está tendo disponível, certo? O que que você não entendeu aqui? Aqui na conta você entendeu? Pois é, na conta mesmo, que eu não entendi, É, entendeu? é Como é porque que é o seguinte, a equação é menos J sobre 2πfc. Então fica menos J, 2π, o π a gente chama de 3,14, né? Considera ele nessa faixa. E essa frequência aqui é a frequência da nossa rede elétrica, que é de 60 Hz, certo?
É. E a capacitância eu peguei deste capacitor aqui, ó, de 1/4 de farad. Uhum. Beleza? E o que aconteceu? Fiz 2π vezes 60, dá 377 aproximadamente, dividido por 4, certo? E dá 94,2, certo? Se você quiser deixar isso aqui de outra forma, é só você pegar aqui 1 dividido por 94,2. Ok? Quando eu faço isso, é o quê? 1 dividido por 94,2. Isso vai me dar 0,01 menos 0,012 J ohm. Ou seja, a resistência dele é o quê? Negativa e também é o quê? Muito pequena. Tá ok? Você Ok. compreendeu isso aqui? Beleza. Aham. Agora, no caso da impedância indutiva, eu faço o quê? 2π vezes 60, dá 376,9, vezes 2. Fazendo isso, eu chego no patamar de 753,9 ohms, ou seja, é a resistência que o meu indutor apresenta, tá ok? E no caso aqui, já é uma indutância o quê? Considerável, já é grande, tá bom? Isso aqui você entendeu? Aham. Beleza. Então, o que é que acontece, pessoal? Vamos dar nome aqui às coisas. O que que vocês vão entender é o seguinte: tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, isso aqui já é tabelado, tá? Na indústria não precisa você falar assim, eu tenho que fazer isso no braço. Não, não precisa. Tudo isso já é tabelado, tá ok? Tudo isso já tem controle. Mas se você quiser saber, por exemplo, a impedância de um capacitor ou de um indutor, basta você pegar o multímetro, jogar na área de que você quer medir a resistência, que ele vai apresentar isso aqui para você, tá ok? Vai apresentar esse valor negativo, como foi nesse caso, e vai apresentar esse valor positivo, como foi esse caso aqui também, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. E por que que isso aqui é importante? Que quando vocês forem no próximo encontro presencial, é bem possível que vocês vão montar indutores, circuitos com indutor, circuitos com capacitor, circuitos com o quê? Misto, RLC. Beleza. Analise aqui. Esse circuito, ele já tem o quê? Um ângulo de fase de 10 graus. O que que significa isso, professor? Significa o quê? Que na minha produção de corrente, que eu vou fazer aqui, mostrando para vocês, na minha produção de corrente, o que que acontece? Vou fazer de vermelho aqui. A minha corrente, ela vai ter um ângulo de fase de 10 graus. Ela vem, oscila, 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 e assim vai. E aí o que acontece é que este ângulo aqui de fase, ângulo aqui de fase, ele vai ter quantos graus? Ele vai fazer um ângulo, uma inclinação de 10 graus, que a fonte está o quê? Fornecendo. Beleza? Esse aqui tem 10 graus. Quanto que vai ter que ter aqui também, pessoal? Qual que é o ângulo que Menos tem que 10 ter? graus. Isso, menos 10 graus. Mais e menos na Isso, onda. isso vai sempre alternando, viu? Aqui vai ter também quanto? 10. E aqui embaixo? Menos 10. Menos E 10. aqui em cima? 10. E aqui Mais embaixo? Menos 10. Beleza? É isso mesmo. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Todos entenderam sobre isso aqui? Sim. Beleza. Gente, eu vou ter que sair agora, tá? Vou deixar a gravação aqui para vocês. No sábado, nós estaremos aí,